Ô, Guilherme, hoje de manhã eu estava pensando, preparando aqui minhas anotações, cara, eu estava pensando em colocar tudo isso aqui num GPT e pedir Uhum. para ele gerar esse podcast para nós. Acho que ia ser legal e a gente já poderia estar em casa É agora. uma boa ideia, porque eu tenho É, compromisso daqui a pouco é. e vai poder gravar alguns Mas em consideração ao Galten e a cidade, que vamos fazer ao vivo dessa vez. dessa vez. Dessa Tá vez, bom, tá. beleza então. Combinado. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Della Justina e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do GTN Talks. O GTN Talks é um projeto desenvolvido pelo Galten, Parque de Inovação e Tecnologia, e a Albus Produtora. Nosso objetivo é conversar sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo, sempre com pessoas capacitadas da área, trazendo aqui toda semana para vocês um conteúdo novo. Nesse primeiro episódio, falaremos sobre desenvolvimento de software, todos os seus desafios, questões éticas, o futuro do desenvolvimento de software. Vamos falar sobre como foi o início, até chegar ao ponto onde nós estamos com a ajuda da inteligência artificial e tudo que isso vai propiciar e o que vem para o futuro com relação ao desenvolvimento de software. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui conosco e vamos lá para o nosso episódio. Bom, pessoal, e nesse nosso primeiro episódio não teríamos como trazer um outro convidado aqui que não fosse o Eduardo. O Eduardo, ele é sócio fundador da Idealogic Software, uma empresa com mais de 20 anos de mercado, uma empresa que tem dezenas de softwares desenvolvidos nas mais diversas áreas, né, Eduardo? Então, primeiramente, eu gostaria de te agradecer por estar aqui, te dar as boas-vindas. E como você está, Eduardo? Tudo bem? Tá ótimo. Agradeço bastante por essa honra aqui de estar participando do primeiro podcast do Galten. É um projeto que a gente sonhou bastante há um tempo atrás e consolidou e cada vez mais está se firmando como um posto de tecnologia aqui na cidade. Parabéns por mais essa iniciativa que é esse podcast aqui, né? Não. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Como a gente falou ali na introdução, a gente vai falar sobre o histórico do desenvolvimento de software, né? Desde o do início, mas também focando muito no que vem acontecendo hoje. Mas, dando um passo atrás, Eduardo, conta para nós como é que foi o teu início de trajetória pode ser da infância, até chegar ao momento de descobrir a programação de software. O que te levou a percorrer esse caminho ou te despertou o interesse lá nos primórdios, né? Lá bem no início. Como é que foi esse começo mesmo? Uhum. Boa pergunta, porque há um tempo atrás, recentemente eu estava relembrando as datas e eu estou completando 40 anos de desenvolvimento de software, né? Eu também completei 40 anos De de idade. idade. E lembrando daquela época, os recursos eram extremamente escassos e não se tinha internet, não se tinha capacitação de cursos, não tinha universidade, não tinha rede, nem nas empresas tinham rede, né? Então era tudo extremamente precário. Os próprios servidores e os computadores tinham memórias muito escassas e então a nossa criatividade era limitada por os recursos que tinham naquela época. Só que o que é engraçado e é bom a gente discutir agora em 2025, quando a gente está recebendo inteligência artificial generativa, estamos recebendo computação nas nuvens, que a gente vai falar mais adiante, parece que nós chegamos ao topo das tecnologias. Mas também era o mesmo pensamento que eu tinha 40 anos atrás, né? Que aquele ambiente de tecnologia era o que ia fazer parte das nossas vidas de desenvolvedor de software por muito tempo. Então, não se tinha aquela percepção. Os visionários eram muito visionários e a gente, mas isso aqui não pode ser realidade, né? E olhando para hoje, eu volto para 40 anos e vejo que nós temos mais 40 anos de muita inovação. O Sim, que vai vir, sim. isso tu não me pergunta, que eu não sei o que vai vir. Né? Vamos tentar adivinhar. Mas como é que eu comecei isso aí? Foi pela curiosidade, né? Porque isso foi em 1983, quando eu estava numa feira de ciências do colégio, em que um professor, Pedro Schuch, trouxe um computador.
e disse, pessoal, tem um curso de ciência da computação na URGS e na Unicinos. Eram os únicos 2 lugares do Rio Grande do Sul. E eu voltei para casa, meu pai e a minha mãe queriam que eu fizesse administração, e eu disse, pai, eu quero fazer ciência da computação, né? Ok, filho, tá decidido, né? Mas não tinha muita noção do que eu teria pela frente ali, né? Aí sim, foi essa interação, essa dedicação à profissão, desde a faculdade ali para ir descobrindo, né? Mas se eu olhar lá para minha juventude, né, quando eu trabalhava com meu pai ali, a parte sistêmica, né, quando não se tinha computador, das tarefas que ele me passava no escritório dele, na empresa dele, e essa visão sistêmica, procurando soluções, foi algo que, depois de muito tempo, eu fui ver, foi esses detalhes lá da minha infância que despertaram esse meu interesse pela computação. Muito ligado a dados também. Eu me lembro uma vez você ter comentado sobre umas organizações de fichas de crediários. Isso, né? eu trabalhava no crediário da loja do pai, lá em Veracruz, e ele tinha uma caixa com 5.000 fichas. Cada ficha pertencia a um cliente. E diariamente eu precisava lançar os pagamentos e as compras que foram feitas no dia anterior. À mão. À mão, na máquina de escrever. Na máquina de escrever. Então eu disse, podia ter uma maquininha que rodasse X vezes, conforme o catálogo de índice, para encontrar a ficha, e aí aquela visão dos Jacksons, né? De levantar a ficha e eu pegar a ficha e fazer isso ali, né? Só que não existia tecnologia para aquilo ali. Sim. Mas era já um princípio que eu estava querendo banco de dados, né? Que era uma área que eu me especializei depois, né? Então são essas coisas da infância, de brincadeiras ou até atividades lúdicas que vão despertando isso aí, né? É a mesma coisa os brinquedos muito voltados para engenharia mecânica e engenharia civil, que era as construções de Legos e tudo mais, e iam despertando isso nas crianças, né? A questão do Lego até hoje ela é muito presente na robótica, né? Então faz parte hoje do kit de ensino. Exato, né? Exato. E assim, Eduardo, e hoje a gente pensa, né? Esses softwares ali que às vezes eu fico pensando assim, aquilo que a gente chegou hoje começou há 50, 60 anos atrás, e essa evolução ela é muito é delicado a gente pensar que ela não saiu do ponto zero ao que chegou hoje. Às vezes muitas pessoas acham que o que tem hoje, como tu falou antes, é aquilo que é o topo. Não, o topo sempre ele fica para trás. É aquela coisa, a fase pior sempre é a fase seguinte, nunca é a atual. E a gente nunca pode ser definitivo mesmo, até nas projeções. Então, assim, logo no início da trajetória, tu acabou não pegou o primórdio mesmo, como tu falou ali, 40 anos, mas tu ainda pegou a questão do que tu já trouxe de exemplos em outras oportunidades que eu te vi falando sobre os cartões perfurados, né, que teve esse começo analógico, digamos assim, de tu ter esse tipo de cartão, tu ter o 0, o 1 de comunicação antes de ter uma linguagem propriamente dita, né? Porque tu tinha o hardware sendo super desenvolvido, mas tu não tinha o software, que hoje que a gente conhece por software, que é para comunicação mesmo, né? Então, esse começo lá, daquilo que tu viu, qual era a realidade que tu conseguia identificar e de aquilo era o máximo da tecnologia na época? Eu tenho até um conjunto que eu guardei de cartões que representavam um programa, né? Então, nós passávamos um tempo escrevendo o programa em papel, ia para uma máquina perfuradora, perfurava os cartões, mandava para o CPD, Centro de Processamento de Dados, para compilar e verificar se o programa estava certo para ele entrar em execução. E esse tempo era de no mínimo 2 dias. Hoje, a geração de programadores tem um ambiente de desenvolvimento em que eles conseguem muitos recursos que facilitam muitas funcionalidades de programação que antes tinham que ser feita toda realmente no braço. Então, isso gera produtividade. Eu estou muito a favor disso daí. Só que naquela época lá, o esforço mental
de compilar o programa, ou seja, verificar se o programa estava funcionando no papel, era muito importante. Até se tinha a expressão teste de mesa. Tu ficava em cima de uma mesa, testando no papel para verificar se aquela sequência, aquele algoritmo, que tanto se fala hoje, aquele algoritmo ia funcionar ou não. Porque cada rodada de teste levava 2 dias. Então, tu não tinha que ficar testando muito. Tinha 2, 3 rodadas ali que já dava uma semana. Né? E isso exigiu bastante da nossa geração de pensar no programa como um todo e antes de ir para a perfuração tinha que estar quase que perfeito o programa. Sim, porque até pensando na evolução, porque a partir disso teve algumas crises de software, crise de os caos que ocorreram, porque a partir daí, quando se começou a dar mais atenção ao software, o custo aumentou, o custo porque tu precisava, como tu tá dando o exemplo, tu precisava de muito mais gente criando, gente compilando, esse custo de 2 dias muitas vezes parados, esperando uma resposta que por causa de um ponto, por causa de alguma coisa que ninguém percebeu na hora podia vir errado, né? Como é uma perfuração física, né? Tu tem o custo do material, né? Então isso tu fala, tu tem um problema com qualidade, tu tem um problema com custo, tu tem problema com a complexidade dos softwares que podiam ser desenvolvidos, porque realmente tu tem uma limitação física, né? E a partir daí que surgem as linguagens de programação para traduzir esse momento ali do analógico, do transformar para um digital mesmo, a digitalização. E aí tu vem com o avanço dos primeiros waterfalls, né, dos modelos, que trouxeram, que fizeram realmente um impulso, talvez um dos mais significativos impulsos talvez comparado à inteligência artificial, o tamanho do passo, né? Esse momento de mudança, o que aquilo propiciou para a realidade das empresas de sair do analógico, do físico, para um manual, para um digital, no caso? Ótimo. Parece balela e conversa de pessoa que já está há bastante tempo no mercado, mas é super importante a gente escutar isso daí. Se eu voltasse lá em 83, 85 e procurasse saber o que as universidades estavam fazendo, acho que aí sim a gente ia conseguir ver o que iria vir logo adiante. Porque as tecnologias que foram usadas na década de 90 e 2000, que é linguagem orientada a objetos, já estava sendo desenvolvido nas universidades americanas e europeias na década de 60. Só que não existia hardware suficiente, computadores suficientes para que elas rodassem, para que elas executassem. Então é por isso que a gente tinha que programar em linguagens procedurais e com poucos recursos. Então a evolução do hardware e do software, elas foram se cadenciando e conforme o hardware ia melhorando, aperfeiçoando e ia custando mais barato, o software ia avançando. Ele acabou sendo um limitador. Né? O hardware era foi limitador. Né? Porque a tecnologia, é a mesma coisa que a inteligência artificial. Né? Desde há 3, 4 anos atrás que explodiu, democratizou a inteligência artificial através dos GPTs, da inteligência artificial generativa e tudo isso que a gente está vivenciando aqui. Né? Mas ela já é de 30 anos atrás. Né? Então, todos os alunos da universidade estudam disciplinas de inteligência artificial. Só que as técnicas, as metodologias tinham que ser implementadas à mão, no braço mesmo, realmente, ali, programa por programa. Né? Tudo isso agora se democratiza. Então, é super importante a gente verificar o que está sendo discutido nas universidades, principalmente nos centros de pesquisa, para saber o que vai acontecer em 2030, 2040, 2050, né? Mas essa evolução aí é super importante a gente destacar dessa relação entre hardware e software.
né? Não, perfeito. E daí tu comentou sobre orientação a objetos, que é mais um marco na evolução, né? Porque daí tu tem a busca pela eficiência, cada vez mais eficiente, mas principalmente pela que eles chamam de adaptabilidade dos sistemas, né? Uhum. Os sistemas antes eles eram muito rígidos, não se adaptavam às suas realidades, digo até de mercado, mas também de hardware, porque voltando, nós estávamos falando antes, o hardware ele veio avançando e o software não conseguia avançar porque era muito manual. Depois, quando digitalizou, digamos assim, usando esse termo de digitalização, ele equilibrou e ultrapassou, que aí o hardware se tornou o limitador, Uhum. mas também o software em si, ele era muito engessado, e quando houve o início da orientação a objetos, ela permitiu uma melhor adaptabilidade tanto para, falando em negócios, Uhum. quanto em hardware mesmo, né? Então, isso também teve um ganho, principalmente de eficiência e produtividade, né? Sim. Porque antes de surgir a orientação a objetos, então para quem está nos assistindo, é uma forma de programação que se tornou universal, ninguém mais programa em outra tecnologia que não seja orientação a objetos. Porém, na transição da programação estruturada para a programação orientada a objetos, houve muita resistência, né? Só que se a gente fazer uma abstração dessas duas concepções, a orientação a objetos é muito mais próxima de uma realidade. E aí, uma das coisas que me destaca é em relação à produtividade, né? Então, na década de 80, 90, as demandas dos usuários de uma empresa, ou de um negócio, ou de um serviço, em relação a desenvolvimento de software, era muito retraído. Precisamos fazer um software para emissão de notas fiscais. Isso vai levar 2 anos. Tudo bem. Vai levar 2 anos porque os recursos são escassos, os programadores são escassos, e a gente continua fazendo nota fiscal na máquina de escrever, então tudo bem, não tem problema, vamos esperar, né? Só que o pessoal do software e do hardware tinham essa preocupação com produtividade. Até por isso que existem as expressões engenharia de software e engenharia de computação. Uhum. Né? Não para a computação em si ser uma arte. Vou desenvolver um programa como se eu fosse pintar um quadro. Na verdade, ela tem que ser uma linha de produção, né? E desde o início se pensava em engenharia de software, ou seja, produzir software com produtividade, né? Com mais entregas e tudo mais. Então, se a gente olhar o simples programador que existia há 40 anos atrás, ele se preocupava com, hoje se chama banco de dados, com front-end, que é a parte de interface, com back-end, que é a parte de regras, e com banco de dados. Isso era uma pessoa só, né? Então, hoje nós começamos a ter especialistas em cima de orientação a objetos. Então, a linguagem de programação que a gente conhece hoje, ela também se especializou para se utilizar melhor, e por trás de tudo isso, a cortina de fundo é produtividade, né? Então, o nosso cliente, para emitir uma nota fiscal, ele não quer esperar 2 anos. Exato. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? E também tem, no caso de notas fiscais, tu tem marcos regulatórios, tem o governo que exige mudança A, B ou C, aí não tinha o Pix, aí agora tem que receber o Pix, enfim. E aí tu tem muitos que fazem comércio exterior, né? Tu tem comércio internacional, tu também tem que adaptar os sistemas, né? E tu precisa dessa produtividade para velocidade, literalmente, né? Dessa agilidade, né? Exato. E aí, agilidade, a gente entra num outro marco que foi o Manifesto Ágil, né? Com todas as suas orientações ali, a questão de interações, a questão do software, da documentação do software, da melhoria contínua dos processos, a capacidade de responder a mudanças. Então, e isso junto com o que eles chamam de cultura DevOps, digamos assim, que também ele trouxe a questão de automação de testes,
né? Tu falou também ali sobre testes, então, essa questão de tu incorporar o teste dentro do teu processo de forma natural, de forma ágil, juntando essas duas situações, ela também foi um outro marco na programação, né? Que também passou com o pessoal, porque às vezes a gente vai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas cada mudança, ela vem um gasto de energia das chefias, dos líderes, para implementar e realmente fazer com que o programador se adapte àquela nova regra, àquela nova cultura, ou aquela nova forma de fazer a mesma coisa, mas com mais eficiência, com melhor qualidade, né? E tudo isso se deve à mudança do pensamento dos demandantes, que a gente chama de stakeholders do sistema. Né? Então, como antes eles esperavam 2 anos para ter um sistema, agora a espera é de um dia, de 1 hora. Né? Então, quem é usuário hoje de recursos na internet, na rede, vamos citar um streaming, né? Um Netflix. Né? Se der um bug, são milhões de pessoas que estão podendo passar por aquele bug. Né? Então não dá para esperar 1 semana, um dia para sair a nova versão. A nova correção, o hotfix ali tem que ser quase que instantâneo. Né? E não dá para desligar... Pessoal, nós vamos desligar todos os Netflix do mundo porque uma nova versão vai sair. Não dá mais para ser isso. Vamos publicar um novo release em 1 semana para atualizar o erro de Exato, agora. Olha, ninguém está conseguindo logar. Então, essas preocupações saem desses grandes sistemas Netflix e começam a chegar nas companhias da nossa cidade, começa a chegar no comércio, começa a chegar na indústria, e não dá mais para parar. Né? E, de novo, antes tu tinha comentado sobre hardware, e aí eu volto a falar das universidades. Né? A gente estudava máquinas virtuais há 20 anos atrás, né? Virtual Machine, né? Para que tivesse processamento distribuído. Hoje, os recursos que são oferecidos pelas clouds, né? Que são as computação em nuvem, Amazon, Azure e um monte de outras companhias, disponibiliza que tu possa colocar os teus serviços, os teus sistemas distribuídos conforme a tua necessidade de performance. Isso não existia. Eu me lembro que numa companhia há 30 anos atrás, o rodar a folha de pagamento era sinal que os outros serviços estariam muito lentos ou parados. Eu peguei ali 2010, 2011 aqui na prefeitura, o rodar a folha de pagamento era alguns dias que ficava uma impressora também lá trabalhando, imprimindo coisas. Isso realmente... E aí, isso mostra o quanto essas evoluções elas foram trazendo a gente até agora. E aí o agora, com a inteligência artificial. Porque daí tu tem os copilots, tu tem muitas inteligências que podem gerar até todo um código, né? E aí tem essas questões dos desafios. Como se adaptar como tu, como um líder de empresa, de projetos, de desenvolver N projetos, como é que se adapta a uma situação como essa? Porque ela é revolucionária, é uma situação que mudou completamente, e hoje, de repente, vai ter pessoas que não sabem programar, que vão ter a capacidade de fazer minimamente um código para determinadas situações. Como fica as empresas do ramo, como fica o próprio... Mas entra num ponto bem... O quanto ela pode ajudar o programador para desenvolver o seu software? Pergunta bem desafiadora. Ótimo. É para isso que estamos aqui. Exato. É questão de adaptação. E adaptabilidade. Está chegando uma nova tecnologia, ela vem com muita força, com muito recurso, tem muita gente usando, não é simplesmente um modismo. Muita gente fingindo também que usa. Exato, né? Mas nós temos que pensar que todas essas evoluções tecnológicas também provocaram
pessoal que estava na ponta há 40, 50, Causa 30 um desconforto, né? causa um desconforto. Cada uma dessas que a gente vem falando causou a mesma coisa. E nessa história de evolução tecnológica, muitas apareceram e não vingaram. Certo. Tem muitas que surgiram, né? Então, por exemplo, hoje se fala muito em Java. Mas tinha uma linguagem de programação no início da década de 2000 que era muito melhor que o Java e ela não existe mais, né? Porque ela não teve apelo comercial. Mas voltando agora para esse momento de adaptação. O que nós estamos fazendo? Nós temos que se preocupar com elas no sentido de trazer essa IA generativa, geração de código, geração de testes automatizados, geração de documentos, verificação de métodos de programação e tudo mais, traz para verificar o que dá para melhorar na produtividade, né? Uhum. E certamente nós vamos conseguir, não estou falando nós, a nossa empresa, mas a comunidade de desenvolvimento de software vai cada vez conseguir entregar com mais rapidez as novas demandas dos nossos usuários, né? Isso vai ser uma rotina a partir de agora, né? Quais são as melhores ferramentas que estão sendo utilizadas? Por trás dessas ferramentas de inteligência artificial generativa, aonde é que elas estão aprendendo? Daqui a pouco elas estão aprendendo em base de códigos sujos, códigos mal construídos. Aí a resposta é equivalente. Equivalente, né? Então, tudo isso é momento de adaptação. Né? Fechar os olhos para dizer, não, isso aqui é modismo e vai passar, não dá para ser isso aí. Nós temos que encarar e verificar o que melhor nós podemos se aproveitar. E certamente novas profissões, novos jobs description vão surgir para que o nosso time de programação, de desenvolvimento de software, qualidade, front-end, tudo que tem aí, entregue melhor. E como, aí falando sobre a Idealogic mesmo, como é que vocês se movimentaram nesse sentido? Porque eu sei que vocês são uma das poucas empresas do porte de vocês que realmente se preocupam com cultura de pessoas. Né? Vocês têm, inclusive um dos sócios entrou na empresa com essa finalidade, né? Trabalhar cultura e pessoas, a cultura organizacional, né? É psicólogo, né? O Feliciano. Então, como é que com a ajuda dele, com os gestores, como é que vocês conseguiram adaptar ou dar o suporte para os programadores, muitas vezes até emocional mesmo, né? Porque a pressão é grande, tá todo mundo falando daquilo e daqui a pouco a pessoa não consegue, num primeiro momento, responder ou se adaptar. Aí olha pro colega do lado, o colega do lado já tá voando e tu não tá conseguindo, tá patinando ali. Como é que trabalha tanto essa parte de treinamento quanto a parte de suporte mesmo, de dar apoio? Daqui a pouco é um grande programador, uma grande pessoa, um grande funcionário que nesse momento não consegue se adaptar. O que a Idealogic conseguiu se movimentar que para as outras empresas pode ser interessante também? É ótimo. A gente tem alguns pilares, alguns valores que permeiam a empresa e isso aí já está bem enraizado nos últimos anos, que é a questão de liberdade com responsabilidade, né? E também uma questão do risco do investimento em uma pesquisa e uma investigação, né? Porque nós poderíamos ter 30 profissionais, cada um com a cabeça baixada e programando aquilo que tem que entregar semana que vem, né? E olhar para o lado, tá pesquisando inteligência artificial, cara, nós temos que entregar uma coisa semana que vem. Sim. Aí entra o conceito de ambidestria organizacional, né? Não dá para abafar esse investigador que está pensando em alguma coisa de inteligência artificial, né? E daqui a pouco essa investigação pode nos render alguns meses de performance mais adiante. Sim, né? porque alguém pode encarar que o cara tá então, matando o trabalho. Exato. O cara não tá trabalhando. Aquele cara só está pensando em novidades, né? Mas essas novidades podem... é o curioso. Podem agilizar mais ainda o nosso tipo de trabalho. Então, esse investimento é super importante que a gente tenha e que todos estejam conscientes, né?
E tem aquelas pessoas que gostam da investigação e tem aquelas outras pessoas que estão mais interessadas em fazer a entrega. Isso é ambidestria. Perfeito. Né? E elas são complementares. Uma vai gerar uma entrega que vai gerar uma receita, uma fatura, um boleto para pagar o salário de todo mundo, mas a outra já está também pensando mais adiante. Né? E também uma questão intergeracional. Então, a faixa etária entre os sócios chega a ter 20 anos de diferença. Né? Sim. Então, essa concepção de todos ficarem no mesmo nível, né? Não sei se dá para dizer isso, mas é uma questão de respeito. Né? Do tipo, cara, vamos deixar essa pessoa aqui pesquisando, arriscando, né? Porque, tendo entregas também, né? Exato, porque isso que pode ser bem importante para a gente, né? Perfeito. E aí, Eduardo, assim, tu falou que não tem como prever o futuro, mas eu tô aqui para complicar as coisas. Porque muito surge sobre plataformas de low code ou no code também, né? A gente estava falando sobre IA generativa. Hoje tem engenharia de prompt, né, para te saber o que perguntar, como ter a resposta, porque realmente muitas pessoas pessoas que não têm tanto conhecimento da área vai usar um chat GPT ou um Gemini, ele vai responder conforme a tua pergunta, né? Então, melhores qualidades de pergunta, melhores qualidades de resposta, né? Então isso vai evoluindo. Então, como é que esses casos assim de low code, no code também podem impactar no mercado? Perfeito. Rapidamente contextualizando, low code e no code são linguagens de programação ou ferramentas que podem gerar sistemas, softwares, sem uma necessidade de programação ou com baixo impacto de programação. Tá? De novo a história. Há 30 anos atrás já existiam empresas que produziam ferramentas para facilitar profissionais que queriam desenvolver um sistema rápido e sem ter a necessidade de contratar programadores. Né? Logicamente, aqui na nossa região, uma fumageira, uma indústria, não vai contratar low code ou no code para fazer os seus sistemas principais. Mas quantos sistemas adjacentes ao business, ao core do negócio, podem ser desenvolvidos por essas ferramentas, sem esperar entrar na lista de demandas do time de desenvolvimento, do time de TI da empresa. Sim. Né? E outra questão, e eu vim observando há bastante tempo, quantos funcionários não programadores têm uma mentalidade sistêmica? Muita gente. Com certeza. Então, por que não entregar para elas uma ferramenta low code ou no code para desenvolver seu sistema? Até porque, se não for isso, esse sistema não iria acontecer. Não iria acontecer. A empresa não iria contratar a Idealogic para desenvolver um software. Exato. Né? E, claro, aí tu cria até uma cultura um aumento da cultura de desenvolvimento também. Então, o time de tecnologia de uma empresa que enxergar low code e no code como uma concorrência, ele não está beneficiando a empresa. A nossa mentalidade é o seguinte: que bom que existem essas ferramentas, porque mais pessoas vão poder pensar sistemicamente, isso nos ajuda, o time de tecnologia, e também vai reduzir as nossas demandas, o que o pessoal chama de backlog, né? Porque o setor de finance, de financeiro, precisa de um sistema para controlar a despesa de viagem. O meu RP não tem, e nós temos umas regras aqui, cara, desenvolve tu mesmo ali, mas quem vai dar manutenção? É o time de financeiro que vai fazer isso aí, né? E assim vai criando esse pensamento sistêmico, algorítmico, estruturação, e eles vão ser felizes e nós também vamos ser felizes. Né? Sim, até porque abre também uma porta até para a própria empresa entender o quanto é relevante um software de melhor qualidade ou proprietário ou um software especialista, né? Então, isso, como tu falou, é uma questão de cultura, né? De uma empresa. Porque normalmente esses setores adjacentes eles estão se utilizando de uma planilha eletrônica.
Uhum. O tradicional Excel. Certo. O Excel ele é ótimo até um determinado ponto. Quando ele começa a ficar complexo, ele começa a ficar com muitas regras lá dentro, ele começa a ter muitas pessoas acessando, ele começa a apresentar riscos. Eu digo que o Excel é ótimo enquanto for só teu. Exato. Se tu vai dividir com alguém, acabou. Já começou a gerar problemas. Então, são esses setores dentro de uma empresa que exigem mais um sistema. Né? E aí, um low-code, no-code é perfeito, porque o próprio software pode ser desenvolvido por esse tipo de profissional. Né? E aí tu vai... a gente tem a possibilidade de ter um crescimento global, né? Até porque essa questão do que hoje acontece essas barreiras nacionais, elas também acabaram, né? Uhum. Antes, com a própria evolução do desenvolvimento que a gente veio falando aqui, teve a própria integração de mercados, né? Hoje, várias empresas do Brasil, Idealogic é um caso, desenvolvem software para outras regiões do planeta e tudo como se estivesse aqui do lado. Exato. Né? Então, é uma barreira que tinha e também ela acabou, né? A pandemia e a crise de profissionais da década de 20 ali, 2020, 2021, acelerou demais isso daí, né? Então, hoje a gente consegue desenvolver software para qualquer lugar do mundo, como se tivesse todo mundo no mesmo local, né? E até um dos problemas da indústria, do mercado, é o retorno dos desenvolvedores, do pessoal de TI, para as companhias. Então, o home office ficou muito bom, ficou muito produtivo também. Né? Então, é uma questão de gerenciamento ali dos RHs das empresas, como trazer o pessoal de... A gente teve pessoas que... tem pessoas que gostam de sair de casa, de estar, mas também teve pessoas que, olha, se eu tiver que voltar, eu vou procurar outro lugar. Exato. Que me permita... Isso está acontecendo muito, né? Não, exato. E assim, Eduardo, indo para finalização, todo mundo fala sobre questão de inteligência artificial e também existe uma conversa sobre a questão ética, né? A questão de responsabilidade na utilização, a questão de o teu cliente saber o quanto é automatizado que está sendo gerado, o quanto respeita uma regra de negócio que foi conversado. Às vezes tu vai colocar uma regra de negócio dentro de vai colocar lá num agente, ou tu vai colocar no chat GPT, tu vai descrever toda a regra de negócio de um parceiro, e isso depois vai estar sendo usado para treinar a linguagem. Como é que fica essa questão ética mesmo de utilização de dados? Ótima pergunta. Nós temos que pensar em cultura. Né? Então não adianta a empresa de software ou o departamento de tecnologia da empresa desenvolver alguma coisa em inteligência artificial generativa sem primeiro criar cultura dos stakeholders para que eles saibam o que eu posso tirar de proveito aí. Né? E nas ações que nós estamos vendo de inteligência artificial generativa, normalmente o jurídico, o legal da empresa está junto exatamente para o compliance para verificar, não vamos avançar aqui porque isso aqui pode ferir o compliance da empresa, pode ferir o nosso contrato com o nosso cliente final. Né? Então tudo isso tem que ser muito bem dimensionado, porque muitas vezes aquela ambição, até às vezes ingênua, né? Do tipo, vamos aplicar isso daqui. Né? Mas isso aqui pode estar ferindo algo mais adiante. Então, essa multidisciplinaridade para tomar decisão do que vai ser aplicado em IA é super importante. Né? Perfeito. E é isso que eu ia perguntar por último, porque para quem está começando, é importante entender o histórico, porque se chegou hoje onde estamos em função da história, mas são pessoas que estão ali com 18, 20 anos, que estão começando, ou estão num curso técnico, ou estão no nível universitário, que eles não viram essa evolução.
elas já estão chegando num momento que o normal delas é um Copilot, Uhum. o GitHub também tem. Nesse sentido, que tipo de dica profissional para essas pessoas tu poderia dar? Eu não vou entrar na área de artes, nem de marketing, nem Uhum. de documentos, textos, de música. Não vou entrar nessa parte. Vou Certo. falar só de tecnologia. Se eu pegar as tecnologias, os conceitos que eu aprendi lá em 80, 90, eles ainda existem. Só que hoje eles estão maquiados com funcionalidades de programação, de linguagem de programação e tudo mais. Mas na minha cabeça eu ainda sei o que é um controle de transação, o que é uma ordenação de fila, o que é uma lista encadeada, o que é uma chave primária, uma chave estrangeira. E eu tô eu não estou falando eu, Eduardo Croce, mas a geração está bem fundamentada, está bem com as fundações bem firmes. E a gente entende o que está acontecendo quando uma inteligência artificial generativa gera um método. Certo. Né? Meu receio, não sei se isso vai se tornar verdade, é que se a geração atual que está começando não se preocupar com esses conceitos básicos de fundação, qual vai ser o tempo de sobrevivência deles na profissão? Como eu falei, eu não sei. Pode ser que eles consigam evoluir sem se preocupar em ordenação, como é que funciona uma controle de transação distribuída e um monte de coisas lá do core da computação. Né? Até porque, Eduardo, tentando de repente complementar, a gente vai ter outras tantas revoluções, como a gente acha que a inteligência artificial é uma revolução, já teve outras e vão ter novas. A inteligência artificial é incrível, mas ela não é definitiva. Então vai vir alguma coisa melhor. Ela pode ser a próxima revolução em si mesma. Sim. Então, isso naturalmente. Então, e aí tu está dizendo que tu acha que atravessar essas revoluções que vieram, que aconteceram, elas para ti foi importante e tu conseguiu passar por elas porque tu tinha uma base. E porque essa base, por mais que ela hoje ela esteja vestida de outras coisas automatizadas e tudo mais, tu consegue se adaptar porque tu sabe que quando o código é gerado, ele foi gerado com base naquele conhecimento prévio. Isso. E certamente nas próximas programações ninguém vai se preocupar com controle de transação distribuída. Certo. Nunca mais. Certo. Mas saber que aquilo está acontecendo por trás, eu acho que vai ser super importante para a mente dos próximos profissionais na hora de fazer a solicitação, a engenharia de prompts, para que, olha, Gemini, por favor, me faça um algoritmo que considere isso, aquilo. Né? Perfeito, perfeito. Bom, Eduardo, muito obrigado. Se quiser deixar alguma mensagem eu que agradeço bastante essa iniciativa aqui. Parabéns para todo o pessoal do Galten Park, a parceria da Albus aqui nesse projeto aqui. Isso mostra qual é que é o espírito de um parque tecnológico. Cada uma dessas 20 e poucas empresas poderiam estar em algum ponto da cidade se desenvolvendo. Mas elas decidiram vir para cá exatamente para ter essas interações, essas trocas de experiências. É notório que todos crescem no momento em que tem esse coletivo empresarial. Então, parabéns e que a gente consiga crescer cada vez mais. Né? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço toda essa oportunidade aí. Obrigadão. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do GTN Talks. Queria aqui agradecer a parceria da Albus Produtora, que nos recebe aqui nesse grande estúdio, lindo estúdio. Também é importante agradecer a parceria da Thaís Fagundes, da Tá Valendo, que fez toda a nossa parte de identidade visual. Eu gostaria de poder contar com a colaboração de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar alguma sugestão, alguma reclamação, algum elogio para o nosso e-mail, que é o gtntalks@gmail.com. Nos sigam no Instagram, @galten.ss. E o pessoal aqui do YouTube, eu pensei que eu nunca ia dizer isso, mas
Nos sigam também aqui no YouTube. Ou se você está ouvindo numa plataforma de áudio, também nos siga para receber os novos programas quando forem publicados. Tá bom? Nos encontramos no próximo programa. Até mais.